Fala galera, meu nome é Gabriel e hoje eu queria falar um pouco sobre raças, né? Sobre os problemas que vêm surgindo aí por causa dessas aberrações que os criadores vêm fazendo aí, né? Eles vêm acentuando certas características de algumas raças específicas de cães e estão estragando esses animais, né? E o resultado disso é animais com doenças, animais com problemas, animais que nunca vão ter uma qualidade de vida boa, né? Nunca vão ter uma qualidade de vida. Então hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Então, antes da gente entrar no tema específico do vídeo, né? Queria explicar um pouco sobre a origem da raça, das raças em geral, de onde surgiu cães, né? Não foram animais criados em laboratório, né? Já teve muita gente falando nisso, que Pitbull foi criado em laboratório. Eu já ouvi falar até que Pitbull tem sangue de leão, e não tem nada disso, né? Então eu queria explicar um pouco a origem das raças, como elas surgiram. Antigamente, não existiam raças, existiam tipos de cães. Cães pastores, cães de caça, cães de guarda. E historicamente falando, raça é um conceito bem novo. Raças, não existiam raças, né? Como eu falei, eram tipos de cães. E o homem começou a selecionar dentro desses tipos de cães raças específicas. Então, por exemplo, antigamente não tinha... Se você pegasse um Beagle e um Golden, eram cães de caça, entendeu? Independente de um ser grandão, o outro ser pequenininho, eram cães de caça. Só um exemplo que eu tô dando, tá? Só para exemplificar. E não tô nem falando que já existiam essas raças, nada. Não conheço a origem certa dessas raças. É só um exemplo para vocês entenderem que não tinha nada a ver se o cão era se era pequeno, se era grande, não. Ele caça, então ele é um cão de caça. Era assim que os cães eram denominados, né? E depois foi dentro desses grupos de cães, dentro desses grupos, né? Eles foram direcionando, criando raças dentro desses grupos. Então eles botaram no papel ali um padrão, né? Criaram um padrão e foram cruzando cães parecidos, tal, para buscar cada vez mais encontrar mais a perfeição, né? Encontrar o cão daquele jeito que eles queriam. Então é assim que surgiram os cães, né? Eles raças não existem assim há muito tempo, é uma coisa bem recente. Eu queria dar um exemplo que eu acho que vai se encaixar muito bem nesse vídeo. Eu tenho um amigo que mora aqui perto de casa e ele comprou 2 American Bully, né? Ele comprou 2 cães dessa raça, são belos cães e... Então, ele pagou caro nesses cães, ele investiu nesses animais e eles completaram 1 ano, ele tem um só hoje em dia. Eu vou contar a história do outro, que aconteceu com ele, mas o que ele tem atualmente é uma fêmea, ele deve ter 1 ano, 1 ano e meio, tá nessa faixa etária aí. E um certo dia, ele me chamou aqui e falou: oi Gabriel, vamos dar uma volta com os cachorros e tal. E eu, vamos, peguei a Sucena, né? Se eu não me engano, meu irmão levou a Pinscher, eu peguei a Sucena e a gente foi embora pra rua, né? E aí, isso era umas 4h30, 5 horas da tarde. A gente saiu para dar uma volta. Quando a gente andou uns 600 metros, o cachorro começou a e babar. Aí a gente teve que parar. Aí nós paramos, esperamos, o cachorro deitou e ficou aquele trem ofegante. Enquanto ele tava deitado, eu peguei a bicicleta que tava com o irmãozinho dele, ó, com a Sucena. E fui e voltei para não ficar parado, né? E o cachorro dele lá, quase morrendo no passeio, com a respiração ofegante e parado. E aqueles bully bem tradicional, né? Sim, cabeção, todo mundo que passa, ó o monstro, não sei o que. E eu só olhando, né? E aí, beleza, aí a gente resolveu voltar, né? O cachorro tava quase morrendo, a gente resolveu voltar. A gente subiu uma rua lá e foi voltar pra fechar o quarteirão. Quando a gente tava voltando, a gente andou mais uns 300 metros, tivemos que fazer outra pausa. O cachorro tava respirando muito ofegante, a gente parou de novo. Nós paramos, esperamos. E o cachorro foi relaxando, e nós resolvemos sair de novo. Inclusive, não deu nem 600 metros a nossa primeira pausa, a gente andou uns 300 metros mais ou menos. Eu tô exagerando, foi uns 300 ou 400 metros, a gente já teve que parar pra descansar. E a gente não tava andando no sol não, a gente tava na sombra, tudo bonitinho. E aí, a gente foi voltando, né? Enfim, fizemos a segunda pausa pro cachorro descansar. Beleza, ele chegou em casa, cuidou do animal, colocou no canil. O animal morreu. O animal morreu. O cachorro, a gente não andou 1 quilômetro, a gente deve ter andado uns 800, 900 metros, o cachorro morreu. Que cachorro é esse? O cachorro não aguenta andar nada, o cachorro não aguenta fazer nada. E é cabeçudo, peitão, curtinho.
Um bicho todo pretão, bonito, mas que animal é esse? Entendeu? Enquanto isso eu cheguei em casa, mostro a bolinha pra cena, ela tá... Joga, 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 entendeu? É uma coisa assim, de outro mundo. O cachorro tava todo, sei lá, cara, isso é exagero pra mim. Isso não tem necessidade. O cachorro dele tava, assim, tava muito fora do que eu enxergo ser um cachorro, sabe? Porque um cachorro que anda esse pouquinho morre. O cachorro morreu. Deu um piripaque e morreu. Entendeu? Enquanto isso, eu já vi cães de caça, né, com a coleira GPS, andarem 50 km em uma caçada. Correrem 50 km em uma caçada. Atrás de um javali. Aqueles cães que eles chamam cães americanos, né? Os Foxhound. Então, tipo assim, olha a diferença, um cão funcional de caça 50 km em algumas horas. Enquanto isso, o cachorro dele andou 1 km e morreu. Entendeu? Então a minha crítica não é o cachorro não tem culpa disso. Quem tem culpa é o criador, né? O cara que teve coragem de vender um bicho desse, caro, pra esse meu amigo. Ele inocente foi lá e comprou a máquina, o cachorro cabuloso, fortão. Morreu aí, não aguentou nada. Entendeu? Então a minha crítica é aos criadores, não ao animal. Eu gostaria de colocar imagens nesse vídeo para ilustrar o que eu tô falando, porque a imagem é o que não falta. Só que tem essa questão aí, né? Se eu pegar a imagem do Google, as imagens podem ter direitos autorais, né? O dono não pode gostar, pode não gostar. Se eu pegar a imagem do Instagram, por exemplo, de algum canil específico, o proprietário pode não gostar. Então, eu vou só falar mesmo, depois vocês procuram e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então, eu queria começar falando do pastor alemão. Uma raça que eu admiro, acho bela, mas que é uma raça que está se perdendo. Observe os pastores alemães linhagem de estrutura. Isso não acontece com o cão funcional. Observe os pastores alemães linhagem de estrutura. A coluna deles é assim, ó. O cachorro ele vai rebaixando. É muito estranho. Ele tem uma, sei lá, uma angulação esquisita. Eles estão abaixando a traseira do animal. E tá ficando muito estranho. E isso tá atrapalhando o animal, né? Isso traz problemas de coluna. O cachorro não fica um cão saudável, né? Também a pata dele, observe. O cão é como se ele tivesse a pata e ele tivesse essa parte aqui e depois vem a perna, né? É como se fosse a pata e o tornozelo, como se fosse isso. Então ele pisa, aí vem essa parte aqui e depois vem a perna dele. Observa, em vez de andar assim, uma das patas traseiras costuma estar assim, ó. Ele está andando sobre os jarretes, jarretes que chama essa parte. Em vez de estar andando assim, ele está andando assim. Observa depois. E isso é estranho, né? Então é uma coisa que não tem necessidade. É uma coisa que é feita por puro ego humano. Isso não é feito pensando no animal. Isso é feito pensando nas pessoas, né? Isso pra mim é ego puro. As pessoas têm orgulho, não sei porquê, de expor um cão desse. De mostrar que tem um cão desse. O mesmo acontece com os pitbulls. Pitbulls com a cabeça muito grande, o peito muito largo. As pernas estão encurtando. Os Rottweilers, observa os Rottweilers, o focinho está sendo encurtado, está virando um pug, e está encurtando, encurtando, encurtando. E entre várias outras raças, estão fazendo isso com várias raças. Cruzamento para tornar cães cada vez menores, né? A gente tem aí o exemplo do Pinscher, por exemplo. O Pinscher eu diria mais que isso é culpa de criadores clandestinos. Isso é culpa mais de criador fundo de quintal. E esse não é o tema do vídeo de hoje, né? Meu tema é justamente falar sobre o problema dos criadores que se dizem responsáveis. O que eles se dizem responsáveis, mas olha o que eles estão fazendo com as raças. A gente tem cães aí cada vez mais problemáticos, cães cada vez mais com mais doenças genéticas. Isso tem a ver com essa consanguinidade, cruzamentos entre parentes, mas isso também tem a ver com essas características exacerbadas. Para que isso? Para que criar um animal cheio de ruga, como o Bulldog inglês? O Bulldog inglês é um cão que já perdeu a função há muito tempo. E é um cão que já era. É um cão que eu acho bacana, mas infelizmente eu não teria um Bulldog inglês. E eu não quero criticar você que tem, nem nada disso. Mas você tem que saber a verdade, né? Tem que entender. E se você quer um cachorro desse, já pode comprar e fazer um planinho de saúde para ele com o seu veterinário. Porque é um cachorro problemático. Tanto o Bulldog inglês quanto o Bulldog francês têm sofrido com vários problemas. Por exemplo, são cães que não podem fazer muita atividade física. Se eles fizerem aí uma caminhada de 1 hora, é capaz do animal já tá... Entendeu? Então, ele tem problemas respiratórios. Ele é um cão braquicefálico, né? Então, ele tem problemas respiratórios. Ele tem aquelas rugas em excesso. Aquilo ali
quando fica úmido, dá fungos, entendeu? Então entre aquelas dobrinhas ele dá fungos. Que animal é esse? O bicho tem que ficar sendo supervisionado o tempo todo e é muito confuso, é muito difícil ter um cão desse, né? Um cão desse nunca vai ser feliz de verdade, porque ele não pode fazer atividade física, ele não vai poder te acompanhar em muitos lugares. Por exemplo, eu saio muito pra fazer trilha com os meus cães. Como é que eu vou levar um cachorro desse atrás de mim? Depois de 20 minutos de trilha ele tá morrendo, porque é inclinado, é sol quente, e o cachorro tá contente fazendo isso. Mas infelizmente um cachorrinho desse não tem capacidade, ele não consegue fazer isso. Os bulldog ingleses têm sofrido muito na hora do parto, por exemplo. São cães com a cabeça muito grande. Então, na hora de passar ali pelo canal vaginal da fêmea, né? É difícil, a fêmea sofre, porque a cabeça deles é muito grande. Então é um cão que nasce através de cesariana, porque é difícil ele nascer por parto normal. Normalmente são feitas cesáreas, né? É difícil um cão desse nascer naturalmente. E isso é minha crítica, não é o cachorro. Minha crítica é aos criadores. Por que criar um animal desse só porque as pessoas dizem que é mais bonito? Porque eu não acho bonito um animal desse. Então, assim, acho que tá na hora do pessoal parar de criar por ego, né? Parar de criar para satisfazer os homens, satisfazer humanos e começar a pensar no animal, né? Até que ponto a gente pode encurtar o focinho desse cão? Até que ponto ele pode ter esse excesso de pele? Então vamos começar a pensar nisso, né, pessoal? Porque não dá, né? Daqui a pouco a gente vai ter cães piores ainda, né? Porque eles vão selecionando cada vez mais. Tem Rottweilers aí com o focinho muito curto já. Isso de criadores. Eu queria citar, mas eu não posso citar, né? Pra vocês ir lá e ver o que eu tô dizendo. Mas dá uma olhada aí no Google, no Instagram. Pesquisa isso que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Agora eu queria falar sobre os cães funcionais e os cães de estrutura, né? Porque que eu, por exemplo, sou a favor de cães funcionais. Eu entendo que hoje em dia existem os cães de companhia que têm uma função muito importante, né? Realmente não é todo mundo que tem capacidade para ter um cão de trabalho dentro de casa. Então eu sou a favor dos cães de companhia. Porém, eu acho que deveria ter um limite, né? Por exemplo, como eu citei, do bulldog inglês, hoje em dia é um cão de companhia. Só que eles estão cruzando ele cada vez com esse excesso de pele, entendeu? Isso não tem necessidade. Bota um limite aí. Não precisa ser um cão tão assim, sabe? Não é só porque ele não vai ser funcional, não é só porque ele é um cão de companhia que ele tem que ter essas características desnecessárias. E a função preserva muito a saúde do animal. Muito. Porque um cão saudável, ele consegue exercer uma certa função, seja caçar, seja pastorear, seja fazer guarda, enfim. Enquanto um cão com esses problemas, né, por exemplo, eu vou usar como exemplo agora o Dachshund. O Dachshund, ele é chamado também de bacezinho, o salsichinha. Ele era um cão de caça antigamente, ele é compridinho porque ele entrava nas tocas e pegava roedores, é um cão de caça. E como ele era selecionado para essa função específica, né, o corpo dele foi se alongando ao longo do tempo, ele conseguia entrar em túneis e ele foi se tornando esse cão com essa aparência. Porém, hoje em dia, as pessoas já fugiram muito disso. Por quê? Observa os Dachshunds de hoje em dia. Eu vi um Dachshund numa exposição que ele não tinha perna. A pata dele estava grudada direto no corpo, assim, ó. Ele não tinha uma perninha. Eu achei aquilo muito estranho. As patas da frente dele parece que estavam grudadas direto no peito. E pra que isso? Entendeu? Um cachorro desse também nunca vai ter uma qualidade de vida. E um cão selecionado pela função, né? Ele é livre desse tipo de coisa. Porque se ele tiver as patas muito curtas, como é que ele vai correr atrás da presa? Entendeu? Então, assim, a função preserva muito a saúde, o bem-estar do animal. Ah, mas hoje em dia ninguém caça mais com Dachshund. Ok, mas vamos tentar nos espelhar um pouco de como eram os Dachshunds de caça. Se você não vai cruzar o seu Dachshund para caça, né, porque eu acho muito difícil, então tenta pensar um pouco, até que ponto eu posso encurtar as patas dele? Até que ponto eu posso deixar as orelhas dele ir crescendo, né? Porque daqui a pouco é um cão que vai estar pisoteando as orelhas, vai estar atropelando as orelhas. Então é bom você pensar nesse tipo de questão. Por isso é tão importante os cães funcionais, né? Porque são cães que têm sua saúde preservada. E para mim, isso os criadores fazem, seja com qualquer uma dessas raças que eu citei, tem outras raças piores ainda. O cachorro, isso é um desrespeito ao animal. Você está desrespeitando o seu cão fazendo isso. Porque você está tirando a essência dele. Está tirando o que é ser um cachorro, entendeu? Um cachorro que não consegue caçar, entre aspas, né? Seu cachorro não vai caçar. Mas assim, ele deveria ter essa capacidade, ele deveria conseguir, entendeu? Um cão que já está com essas características exacerbadas, já chegou a esse nível, né? Por exemplo, o Bull Terrier, que ele não tem esse topzinho, né? Ele não tem essa parte aqui do nariz, por exemplo.
Ele tá com a cara assim, entendeu? E as pessoas vão acentuando. Não, não tá bom, continua acentuando, acentuando. Eu acho que isso estraga muito o cão, isso é um desrespeito ao animal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha sido bem claro, né? Que eu tenha conseguido transmitir a minha ideia. Eu não estou com o intuito de julgar o cão de ninguém, né? Minha crítica não é o animal não tem culpa. A culpa é do ser humano, dessas pessoas com esse ego aí, que ficam cruzando cães com a cabeça maior, com o peito maior, e ficam competindo nessas coisas que pra mim não faz nenhum sentido, né? Então é isso. Não sou contra você ter um cão de estrutura, né? Você pode ter um cão de estrutura. Existem, por exemplo, Border Collie, existem belos cães de linhagem de estrutura, entendeu? Existem vários canis que você pode procurar que criam borders e que são cães top. Antes de terminar o vídeo, eu vou dar um exemplo antes. Na Europa, eu estava acompanhando uma live e eu ouvi uma coisa muito bacana. Na Europa, antes de um Border Collie competir por estrutura, né, por beleza, por exemplo, ele passa por um teste de função. Como assim? Antes dele ir lá para as pistas competir pela sua beleza, se ele está mais dentro ou fora dos padrões, eles testam, por exemplo, botam umas ovelhas e vê a reação do cachorro, entendeu? Se o cachorro fugir das ovelhas, por exemplo, ele tá fora. Por mais lindo que ele seja, tá fora, não vai competir por beleza, entendeu? Então eles avaliam se o cão tem um mínimo de aptidão, como é que é o desenvolvimento do cão. E isso é show de bola, isso não tem aqui no Brasil, mas deveria ter, né? Porque ao mesmo tempo que valoriza os criadores de função, criadores funcionais, valoriza os criadores em linhagem de estrutura, né? Porque aí acaba que um está conectado com o outro. Isso preserva a função original do cão, o que é muito importante, porque, querendo ou não, pessoal, se você pegar um border de estrutura e um border de trabalho, são raças diferentes. São raças diferentes. Eu vou colocar uma foto aqui, e isso eu vou colocar para vocês verem, que são coisas diferentes. São coisas de outro mundo. Então é isso, né? Esse aí, por exemplo, é o Radar, o cão que foi vendido por 160 mil, né? O Border Collie. Ele é do CT Adonis Colombo, aqui de Minas Gerais, do Urandé. Eu sou de Belo Horizonte. E olha aí, observa bem. Agora dá uma olhada nesse cachorro aí. Esse cachorro aí, ele é do King Border, né? Um criador show de bola. Recomendo, se você quer um Border Collie, não quer um cão tão agitado, né? Um cão mais calmo um pouco. É um Border Collie de qualquer jeito, mas calmo, um pouco mais. Vai dar uma olhada com esse criador que vale a pena. Olha a diferença, né? São cães muito diferentes. Esse aí, olha, filhote do Radar. Esse aí é um filhote de cão de estrutura. São cães muito diferentes mesmo. Então parece que são raças diferentes, né? De tão... assim, a função é tão diferente da... por exemplo, aqui no Brasil falando, né? Cães funcionais são tão separados de cães de linhagem de estrutura que parece que são raças diferentes, viu? É muito diferente. Então, assim, essa divergência que há no Brasil, né? Se houvesse esse teste de função, como eu falei que há na Europa, antes de competir por beleza, não teria tanta essa divergência tão grande, né? Porque parece que são raças diferentes. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.